Ronaldinho Gaúcho entrou na imponente concessionária Ferrari de Beverly Hills com o mesmo sorriso tranquilo e discreto que o consagrou. Nos melhores gramados do mundo, seus passos leves quase não faziam barulho no piso de mármore polido. Ele vestia um moletom cinza claro de capuz solto sobre a cabeça, calça jeans escura e tênis minimalistas, contrastando deliberadamente com o brilho extravagante dos automóveis expostos à sua volta. Ao adentrar o salão principal, os sussurros imediatamente percorreram o ambiente. Câmeras de segurança discretamente instaladas nas colunas douradas captaram sua silhueta e das salas elevadas de vidro, o gerente Richard Langford ergueu os olhos por um breve instante, franzindo a testa antes de voltar ao parecer de pastas. Em frente a Ronaldinho, sentada sobre um pedestal giratório, estava uma Ferrari 812 GTS pintada num amarelo intenso que parecia incandescente sob a luz natural que invadia o espaço por meio de janelões do chão ao teto. As linhas sinuosas do capô delineavam o contorno da carroceria com precisão cirúrgica, provocando um frisson de encanto em qualquer amante de supercarros. E naquele momento, ninguém no salão tinha mais direito de maravilhar-se com aquela obra de arte motorizada do que o próprio campeão do mundo, que ali se manteve contemplativo como um colecionador silencioso em frente a um tesouro recém-descoberto. Enquanto ele se aproximava, ergueu levemente uma das sobrancelhas, o queixo apoiado na mão direita e o cotovelo na palma da mão esquerda, dando tempo ao músculo do rosto para se contrair num meio sorriso expressão que revelava uma genuína admiração em vez de mero pose. Do outro lado, o vendedor Harrison Reynolds, trajando um terno azul marinho impecável, observava pelo monitor do circuito interno, fungando quase imperceptivelmente, e trocava um olhar carregado de desdém com o colega de escritório. Os dois dividiam uma interpretação silenciosa e preconceituosa. Esse cara não deve passar de um turista latino curioso que mal sabe distinguir um GTS de um Stradale. Mas nada na postura de Ronaldinho confirmava aquela conclusão apressada. Com passos calmos, nem lentos nem apressados, ele circulou ao redor do automóvel, passando os dedos com delicadeza no vidro escuro do farol, admirando as curvas aerodinâmicas que lembravam o traçado perfeito de um drible executado com maestria no campo de futebol. E quando Harrison finalmente ousou se aproximar, Ronaldinho virou-se apenas o suficiente para não interromper sua observação, mantendo o olhar fixo na grade dianteira do carro. "Posso ajudar?" perguntou Harrison, com a voz contida e o sorriso ensaiado. O brilho nos olhos de Ronaldinho, aquele mesmo brilho que havia iluminado estádios lotados e plateias extasiadas, permaneceu doce, porém impassível. Antes que ele respondesse em um português suave, porém entoado com leve sotaque carioca, gostaria de saber mais sobre este modelo. O silêncio que se seguiu quase ecoou pelo salão, pois naquele instante, entre o exotismo do automóvel italiano e a simplicidade elegante do astro brasileiro, formava-se um cenário onde a curiosidade e o preconceito colidiam. Os demais clientes, acomodados em poltronas de couro marrom, erguiam discretamente os celulares, intrigados com a presença inesperada de um homem tão simples e ao mesmo tempo tão reconhecível, mas sem imaginar que logo ali, aquele visitante de sorriso largo e pés firmes no chão daria uma aula de dignidade que reverberaria muito além das paredes envidraçadas da concessionária. Ronaldinho permaneceu diante da Ferrari amarela por mais alguns instantes, absorvendo cada pequeno detalhe da lataria e da aerodinâmica, quando Harrison aproximou-se com passos calculados. Seus sapatos de couro rangiam discretamente no piso de mármore, ecoando no salão silencioso. A roupa impecável não escondia o desconforto em seus olhos, um misto de surpresa e desdém. A poucos metros de distância, Richard Langford, o proprietário, manteve-se recuado dentro de seu escritório de vidro, observando a cena com um olhar frio quase clínico, pronto para intervir, caso considerasse necessário. "Posso ajudá-lo?" indagou Harrison, com a voz equilibrada, mas tão carregada de condescendência que parecia traduzir internamente o que um brasileiro qualquer está fazendo aqui. Ronaldinho ergueu ligeiramente o queixo, devolvendo o olhar do vendedor com serenidade absoluta, como se respondesse a um insulto sem nenhuma urgência de retaliação. "Sim", começou ele em espanhol,
carregado de sotaque carioca, gostaria de conhecer melhor este modelo. A pronúncia clara, porém, não anglófona, a ponto de disfarçar sua origem, fez Harrison franzir as sobrancelhas pela primeira vez. Foi um gesto sutil, mas suficiente para revelar o desconcerto de quem acreditava que bastava julgar pela aparência. Este é o Ferrari 812 GTS, disse Harrison, erguendo o peito e ajeitando a gravata. Um dos modelos de performance mais elevados da marca com motor V12. Enquanto o vendedor iniciava a explicação técnica, Ronaldinho aproximou-se do capô traseiro, onde as saídas de escapamento e a forma gráfica dos difusores lembravam o esboço perfeito de um drible impossível. Ele tocou com leveza no logotipo do cavalinho rampante, sentindo a textura fria do metal, e sorriu quase sem querer, como quem reconhece uma obra-prima sem precisar de legenda. Harrison aguardava um olhar de admiração convencional, um uau entusiasmado, mas recebeu apenas aquele silêncio meditativo, o tipo de silêncio reservado a quem reconhece seu lugar de privilégio. É um carro que atinge mais de 340 km/h, continuou Harrison, consultando uma prancheta digital. Acelera de 0 a 100 em menos de 3 segundos. É ideal para quem busca experiência de pista e exclusividade de colecionador. Ronaldinho virou-se apenas um pouco, ainda com o corpo virado ao carro, e respondeu: Entendo, mas quero saber sobre as opções de personalização. O coração de Harrison acelerou. Não por curiosidade genuína, mas por considerar aquela pergunta acima do nível de mero turista latino. Ele engoliu em seco, ergueu a cabeça e conduziu Ronaldinho até uma mesa de carvalho, onde folhetos de couro exibiam cromados e padrões de costura artesanal. Personalização, ecoou ele em tom que misturava empolgação contida e receio. Temos várias linhas desde acabamentos de fibra de carbono exposta até couros de curtume italiano. Enquanto isso, Langford saiu de seu escritório, apoiando as mãos na bancada de vidro, observando o astro do futebol escolher entre painéis de fibra, conchas de assento em couro perfurado e inserções em alcântara. Ronaldinho, que era conhecido por dribles inesperados e criatividade em campo, demonstrava semelhante leveza de espírito na escolha dos detalhes, mas sem pressa, sem jamais abandonar a compostura. Posso experimentar esta cor? Perguntou ele, apontando para um tom de amarelo pastel com reflexos dourados. Harrison entregou um pequeno folheto com amostra de tinta e Ronaldinho passou o dedo suavemente pelo rebordo, sentindo a finura do verniz. Quase imediatamente Harrison, desprovido de tato, soltou. É uma ótima escolha. Para um carro de exibição, talvez. Mas não sei se... Bem, não sei se seria uma cor que combine com o seu estilo de vida. A última frase saiu carregada de insinuação. Não é uma cor para pessoas como você. Ronaldinho achou o olhar. Ergueu-o lentamente para Harrison e falou com um tom calmo, porém firme. Estou interessado em algo que reflita minha personalidade. Gosto de coisas autênticas. Harrison engoliu em seco. A fala direta sem subterfúgios quebrou o flerte de pretextos e deixou transparente o sentimento de que o vendedor não queria acreditar que alguém nascido no Brasil pudesse ser a mente por trás de escolhas tão sofisticadas. Claro, claro, balbuciou ele forçando um novo ótimo sorriso. Temos até a opção de emblemas personalizados como brasões ou iniciais. Em seguida, Langford aproximou-se impelido pela curiosidade e pela necessidade de retomar o controle da situação. Seu paletó escuro contrastava com as paredes claras e o olhar avaliador transmitia a mensagem. Quero entender por que esse sujeito insiste em me desafiar. Você conhece muito bem os detalhes, disse Langford em inglês impecável. Geralmente visitantes não tão familiarizados pedem primeiro os pacotes de entrada. Então, eu não sou um visitante comum, retrucou Ronaldinho num inglês pausado. Quero algo único. Langford colocou uma mão ao lado do monitor que exibia estatísticas de vendas e fichas de clientes. Ronaldinho estava calmo. Ergueu o queixo e manteve contato visual, o gesto que dominava multidões nos estádios, mas que agora tinha outra finalidade: fixar no interlocutor
a convicção de que era tratado com base em preconceito, não em julgamento justo. É só que nossos clientes... Começou Langford, então parou medindo as palavras. Bem costumamos atender colecionadores e executivos. Entendi, interrompeu Ronaldinho cruzando os braços levemente. Mas dinheiro não define o caráter de quem dirige. Langford vacilou. Durante um segundo, o silêncio preencheu todos os cantos da concessionária. Até os motores de alguns carros expostos que mantinham o ronco baixo, ligado para demonstrações, pareceram ter sido desligados. As pessoas que aguardavam atendimento e os funcionários recuaram criando um círculo invisível ao redor de Ronaldinho. Harrison olhava para o chão envergonhado, enquanto Langford respirava fundo, percebendo que havia extrapolado as normas de cortesia. Peço desculpas, disse Langford com a voz arranhada à beira de soar genuína. Se minha equipe e eu agimos de maneira inadequada. Mas Ronaldinho não sorriu. Ele recuperou um folheto de personalização e colocou-o sobre a mesa. Obrigado pelo pedido de desculpas. Porém, prefiro fazer negócio em um lugar onde seja valorizado pelo que sou, e não pelo meu país de origem. Sem esperar resposta, ele se afastou, caminhando novamente rumo à saída envidraçada. Harrison foi o primeiro a recuar, limpando a garganta e endireitando a gravata, enquanto Langford permaneceu estático, encarando a porta que se fechava atrás de Ronaldinho. O silêncio absoluto voltou a dominar o salão, agora carregado de um peso diferente. O silêncio de quem testemunhou uma lição de humildade feita por alguém que em nenhum momento precisou provar seu valor, apenas exigiu respeito. E assim, a segunda cena de um drama silencioso se desenrolou provando que em meio à Ferrari, reluzentes e cômodas, dividirões corporativas, bastava um brasileiro de sorriso largo para expor a fragilidade dos estereótipos e reafirmar que dignidade não se compra nem se vende. Ronaldinho Gaúcho afastou-se alguns passos da mesa de personalização, a silhueta recortada contra o painel envidraçado que mostrava a rua de Beverly Hills brilhando sob o sol. Por um breve instante, o ar pareceu vazar, como se todo o salão contivesse a respiração. Ele encostou-se levemente a uma coluna de mármore, ajeitou o capuz do moletom e desdobrou o celular com a mesma desenvoltura com que ajeitava a bola nos gramados europeus. Enquanto isso, Harrison Reynolds recuou um passo, cruzou os braços e lançou um olhar furtivo a Richard Langford, que observava de longe inquieto como um treinador prestes a intervir numa jogada desfavorável. Ronaldinho ergueu os olhos num gesto que, para quem não o conhecia, soava casual. No entanto, o discreto estalo que ecoou em sua voz, ao discar um número, atribuía àquele instante um peso bem maior. Olá pode confirmar para mim o envio do comprovante. Sim, 500 mil em cheques nominais. Chega em 10 minutos. Ele guardou o aparelho e inclinou a cabeça levemente como que sinalizando que nada de extraordinário acontecia ali, ainda que os seguranças ao redor, antes tão relaxados, tenham endireitado os ternos e sussurrado uns aos outros, interceptando apenas fragmentos de conversa. 500 mil. Confirma. Cheques nominais. 10 minutos. Em seguida, Ronaldinho desfez o capuz, deixando o cabelo encaracolado despontar, emoldurando o rosto bronzeado. Passou um polegar na lateral do moletom e dirigiu-se novamente a Harrison, aproximando-se desta vez com o tronco levemente curvado, gesto cortês que ocultava a determinação inabalável. Sem alarde, apoiou as mãos na mesa, onde antes analisara as amostras de tinta, e falou num tom que não admitia réplica. Aguardo os documentos. Harrison deu um passo atrás, o coração batendo rápido, e tentou recuperar a postura de vendedor experiente. Claro, senhor. Nós providenciaremos o contrato. Ele hesitou antes de adicionar num tom que tentava soar firme. Mas precisamos verificar alguns dados seus. Antes, Ronaldinho levantou o olhar e o brilho nos olhos passou a decifrar cada movimento do interlocutor, o tique no canto da boca de Harrison, o leve tremor na mão que segurava a prancheta digital, a maneira como o gerente franzia a testa cada vez que Ronaldinho girava o corpo para contemplar a Ferrari. Nesse momento, Richard Langford se aproximou em passo decidido.
Seus sapatos soaram sobre o piso de mármore, marcando um ritmo autoritário. Fez-se um silêncio cortante e Harrison recuou ainda mais agora entre o gerente e o campeão. Langford ergueu a mão direita como se fosse avistar um problema no horizonte. Muito bem, senhor. Gaúcho é isso mesmo. Ele pronunciou o último nome de Ronaldinho com ligeiro sotaque americano, tentando estabelecer uma formalidade que escondesse a tensão. Ronaldinho inclinou o corpo num gesto quase de brincadeira e sorriu. Exato. Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ainda assim, manteve um tom sereno, mas não conciliador, pois quem estava à sua frente não era uma celebridade buscando fama, e sim um cliente exigindo respeito. Langford pigarreou, ajeitou o paletó e deu uma volta ao redor da mesa, examinando Ronaldinho de cima a baixo, como se tentasse ler uma história oculta em cada dobra do moletom. Certo, senhor Gaúcho, precisamos apenas confirmar seus dados financeiros e pessoais. A palavra apenas soou como um "vou demorar" na boca de Langford. Harrison apertou o botão de um interfone embutido ao lado da mesa para acionar o escritório interno de contabilidade, enquanto Langford pegava uma caneta banhada a ouro e estendia um formulário sobre a mesa de carvalho. Ronaldinho, impassível, abriu a mochila minimalista que carregava às costas e tirou um folheto de couro preto com detalhes em vermelho. Nada de extravagâncias estampadas, apenas suas iniciais gravadas em baixo relevo. Nele depositou documentos que incluíam cópias autenticadas de extratos bancários, cartas de referência de instituições financeiras suíças e europeias e uma procuração assinada, garantindo que qualquer transação fosse honrada em dólar americano. Langford, que se mantivera impassível até então, recuou um pouco o corpo, refletindo confusão. Harrison, por sua vez, estremeceu, incapaz de olhar nos olhos de Ronaldinho, e manteve as mãos firmes sobre o interfone, como quem segura a vida alheia num simples clique. Enquanto o silêncio persistia, um assistente de contabilidade apareceu carregando uma bandeja com canetas, papéis e tablet para digitalizar a documentação. Ronaldinho largou o folheto sobre a mesa, endireitou a coluna e falou de forma direta. Pode digitalizar tudo e me enviar a cópia eletrônica no e-mail que consta nos extratos. Em seguida quero ver o contrato de compra. Ele pronunciou compra, de modo claro, sem rodeios, reforçando que aquele não era um pedido de turista curioso, mas sim uma exigência de quem sabia o valor do que pretendia adquirir. Os funcionários, visivelmente abalados pela firmeza do astro, entreolhavam-se sem saber se deviam comentar algo. Harrison, com a voz embargada, murmurou. Claro, estamos processando agora. Langford virou-se para o tablet, nas mãos do assistente, e observou os dados entrarem no sistema com precisão quase clínica. A tela exibiu números em verde 2.500 euros convertidos em dólares e ao lado ícones de selos de checagem concluída. O gerente franziu as sobrancelhas impaciente e olhou para Ronaldinho, cuja expressão se mantinha completamente relaxada, como se aquela demora fosse parte de um espetáculo que ele mesmo conduzira. Foi então que inesperadamente as portas da concessionária se abriram de par em par e dois homens vestidos com ternos pretos entraram com passos firmes. Um deles segurava uma maleta metálica, o outro um colete discreto de segurança. Ignoraram os demais clientes e caminharam diretamente até Ronaldinho, acenando com respeito contido. O homem da maleta falou rapidamente algo em português que Langford, visivelmente surpreso, aproximou-se para ouvir. Sem rodeios, Ronaldinho pegou a maleta, abriu-a com cuidado e revelou seu conteúdo: blocos de notas perfeitamente alinhados, repletos de cheques nominais, cada um no valor de $100.000, perfazendo exatamente $500 mil em cheques certificados. A plateia silenciosa conteve o fôlego. Harrison arregalou os olhos. Langford, por sua vez, passou a mão no rosto, tentando disfarçar o choque. Ronaldinho, mantendo a compostura, falou num tom sereno. Isso é para garantir a reserva imediata do carro. Posso assinar o contrato assim que conferirem. As palavras ecoaram pelo salão envidraçado, e o ranger de cadeira de couro, ao fundo, soou como um aplauso contido. Langford, com a voz trêmula, aproximou-se da mesa e pegou um dos cheques, passando o indicador sobre a assinatura de Ronaldinho Gaúcho, como se buscasse uma falha.
mas encontrou apenas perfeição. Ele ergueu os olhos e, num sussurro, murmurou: Ronaldinho Gaúcho, antes de desviar o olhar incapaz de pronunciar o restante. Nesse instante, o assistente de contabilidade pousou o tablet. Levantou a mão, mostrando que o processo de verificação havia sido concluído. Todos os documentos estavam corretos, os cheques certificados e o sistema de pagamento pronto para liberar o contrato. Langford, ainda balançando a cabeça, finalmente deu um passo atrás e, apoiando as mãos na mesa, exalou um longo suspiro. Ronaldinho Gaúcho fechou a maleta com delicadeza, endireitou o moletom e falou pela última vez antes de se retirar. Podemos prosseguir quando estiverem prontos. Então, com um aceno quase imperceptível, voltou os olhos ao Ferrari amarelo, como quem se prepara para retomar a contemplação do tesouro que nunca deixou de pertencer à sua própria dignidade. Ronaldinho Gaúcho permaneceu em silêncio enquanto a equipe finalizava os últimos detalhes do contrato. A luz do sol, que penetrava pelas amplas janelas, cintilava sobre os cheques nominais e refletia no acabamento metálico da Ferrari 812 GTS, criando um jogo de brilhos que parecia coreografado especialmente para ele. Por um instante, a concessionária inteira se transformou em palco, e cada espectador ali contido só aguardava o próximo movimento do protagonista. Harrison Reynolds, ainda pálido, desviava o olhar preso às próprias dúvidas, enquanto Richard Langford parecia retomar a compostura de dono de estabelecimento, embora o tique no canto de sua boca denunciasse que ele ainda tentava digerir o fato de ter subestimado aquele homem de moletom cinza. Foi então que um assistente mais jovem, provavelmente recém-contratado, aproximou-se com uma pasta de couro marrom escuro carregando nela o contrato já impresso e pronto para assinatura. As páginas emanavam o odor característico de papel de alta gramatura, e o timbre das capas lembrava algo entre o luxo e a formalidade. Ronaldinho ergueu uma sobrancelha, sinalizando que estava pronto para prosseguir, e acenou com a cabeça. Harrison abriu um pouco a boca como se fosse objetar alguma cláusula, mas desistiu ao perceber o olhar firme de Langford, que lhe disse silenciosamente: dê espaço ao cliente. Com a calma que o consagrara dentro de ringues lotados, Ronaldinho estendeu a mão e pegou a pasta do assistente. Levou-a até a mesa de carvalho que suportara até então toda a atenção daquele episódio e abriu-a cuidadosamente. Cada página trazia cláusulas detalhadas sobre a venda, a garantia estendida ao seguro completo para pista e estrada e até mesmo o cronograma de entregas das peças de reposição em caso de personalizações futuras. Ele folheou o documento, folheando as páginas tão naturalmente quanto folhearia o roteiro de um documentário sobre sua própria carreira, enquanto os presentes observavam cada gesto, cada suspiro, cada leve franzir de sobrancelhas, antes que a prensagem dos papéis se mantivesse estática em total consonância com seu semblante imperturbável. Terminada a leitura, Ronaldinho ergueu o olhar em direção a Langford, que parecia medir o impacto de cada palavra por vir. O silêncio durou o suficiente para que um vento súbito mexesse as cortinas translúcidas, criando sombras suaves no piso marmóreo. E então, com voz firme, porém, sem agressividade, Ronaldinho disse: vejo que o contrato está em perfeita ordem. Gostaria de assinar aqui, e apontou para a primeira linha de assinatura, sem titubear. Langford, que até então mantivera um sorriso protocolar, hesitou por um momento, buscando no rosto de Ronaldinho um vestígio de recuo. Mas não havia nenhum. Apenas a serenidade inabalável de quem sabia que aquele era seu direito, e que não havia mais lugar para preconceitos. Ele entregou então uma caneta Montblanc de tinta preta exemplar, raro no balcão de atendimento, e observou Ronaldinho assinar com um traço firme e elegante. A caneta deslizou pela página, deixando atrás de si a prova documental de que naquele dia a dignidade brasileira não conheceu fronteiras. Com a papelada concluída, Ronaldinho devolveu a caneta a Langford e fechou a pasta. Ele então se levantou, colocou a pasta de couro sob o braço esquerdo e voltou-se para Harrison, que ainda tentava reerguer a gravata imaginária com mãos trêmulas. Obrigado pela ajuda, disse Ronaldinho em português, em tom caloroso.
Espero que da próxima vez vocês recebam todos os clientes com mais respeito, independentemente de onde venham. Langford engoliu em seco, aproximou-se e com a voz trêmula respondeu: Senhor Gaúcho, peço desculpas novamente. Faremos treinamentos internos para que nada parecido volte a ocorrer. Ronaldinho sorriu de leve, colocou o capuz e dirigiu-se ao carro. Dessa vez não havia câmeras nem curiosos. Somente ele, o automóvel amarelo e o eco distante dos próprios passos ressoando pelo salão. Quando parou diante da Ferrari 812 GTS, uma das mãos tocou o volante através do vidro e ele inclinou o rosto para admirar a combinação de luxo e potência ali contida. Era a materialização de um sonho, não só o dele, mas de todos os apaixonados por velocidade e design. Então, sem pressa, Ronaldinho bateu palmas suavemente num estalo de satisfação quase infantil e disse em inglês alto o suficiente para que todos ouvissem: É assim que um brasileiro merece ser tratado, sempre com respeito e igualdade. As palavras ecoaram pelas paredes transparentes e foram absorvidas por cada canto da concessionária. O gerente Langford e Harrison trocaram olhares atônitos, percebendo que acabavam de presenciar, mais do que a formalização de uma compra, tinham sido testemunhas de um ato de afirmação de identidade e dignidade. Enquanto Ronaldinho se afastava à porta dupla giratória, anunciou sua saída e a concessionária vazia ficou imersa em um silêncio constrangedor, onde o único som audível era o ruído suave do ar-condicionado buscando dissipar a tensão que impregnara cada superfície. 3 minutos depois, as portas se abriram novamente para o mundo lá fora, e apenas um automóvel reluzente permanecia pronto para ser retirado, um símbolo de que naquele lugar nada seria mais valioso do que a história de um homem que, com um simples gesto, ensinou a todos que honra e respeito são a moeda mais preciosa que existe. Ronaldinho Gaúcho seguiu pelos corredores da concessionária, agora vazios o ruído de seus passos, abafado pelo carpete luxuoso que cobria parte do piso de mármore. Cada passo parecia repetido em eco contido, como se o edifício ainda assimilasse o choque daquele cliente improvável que acabara de formalizar a compra mais cara de sua história. Ele parou diante de uma vitrine lateral, onde um modelo clássico, o Ferrari 250 GT Lusso, reluzia timidamente sob a luz indireta. A placa informava exemplar de 1963, coleção vintage. Ronaldinho ergueu o queixo e com a ponta dos dedos tocou a superfície fria do vidro, projetando nessa breve carícia o respeito que tinha por cada geração de engenheiros que construíram aquela marca. Enquanto admirava o carro histórico, lembrou-se de quando, em seus primeiros anos de carreira, ganhava prêmios modestos, comprava passagens de ônibus intermunicipal e se contentava com tênis de microfibra. Aquele momento cercado de Ferraris milionários representava uma virada, não apenas um ícone do futebol, tornando-se cliente VIP, mas um brasileiro lembrando a todos que, independentemente do valor do bem, a verdadeira riqueza estava na história de superação. De repente, o silêncio foi interrompido pelo som abafado de um celular disparado. Uma notificação de rede social indicava que vídeos e fotos de sua visita já circulavam na internet. Ronaldinho puxou o celular do bolso direito do moletom e viu que, em questão de minutos, hashtags como #RonaldinhoFerrari e Dignidade Brasileira estavam entre os assuntos mais comentados em várias plataformas. Em cada imagem aparecia ele assinando o contrato, manifestando-se com gestos calmos e serenos e saindo sem pressa da sala principal, enquanto legendas em inglês, espanhol e português exaltavam sua postura digna. Ele sorriu discretamente e guardou o aparelho. Não se tratava de vaidade, mas de constatar que hoje em dia um simples clique de smartphone tinha mais alcance que 5 dias de entrevistas de imprensa. A história de um ídolo nacional, expondo preconceito, se espalhava como fumaça em vento seco, e enquanto a maioria das pessoas vibrava com a vitória moral, algumas raras críticas apontavam que ele poderia ter comprado em silêncio. Ronaldinho deixou passar, preferia que o debate girasse em torno de respeito do que de transações financeiras.
Alguns minutos depois, emissores de televisão e sites de automóveis de luxo começaram a entrar em contato direto com a concessionária para confirmar os detalhes da compra. Os assessores de imprensa que ficaram de sobreaviso providenciaram releases oficiais indicando que Ronaldinho Gaúcho é agora o orgulhoso proprietário de uma Ferrari 812 GTS Unique Series, pintada em edição limitada com personalização especial Gaúcho Yellow. Langford, que horas antes demonstrava falsos sorrisos e desculpas tardias, viu a própria marca ser associada à imagem de um campeão injustiçado. Inspirado pela repercussão, Ronaldinho deixou a concessionária pelos portões secundários, evitando os holofotes dos grandes veículos que o aguardavam na entrada principal. 2 carros de apoio o acompanhavam, um van discreto da segurança pessoal e um SUV blindado alugado para a ocasião. Dentro do veículo, ele encostou. O banco cruzou as pernas e puxou o capuz do moletom sobre a cabeça, mantendo o semblante sereno. À sua esquerda, via o reflexo da tarde caindo lentamente sobre as palmeiras de Beverly Hills e sentiu uma calma profunda, a mesma calmaria após um gol decisivo, quando o estádio silencia e todos os olhares se voltam para quem definiu o placar. Enquanto o trânsito seguia lento na Wilshire Boulevard, os aplicativos de navegação mostravam zero tarifa para veículos paralelos que ofereciam caronas compartilhadas de luxo. Ronaldinho sacudiu a cabeça em leve desaprovação. Não pretendia incentivar o compartilhamento de gastos, mas sabia que aquela história inspiraria jovens de diferentes origens a nunca desistirem de seus sonhos, sejam eles futebolísticos, automobilísticos ou de qualquer outra natureza. No final da tarde, já de volta à sua casa em Los Angeles, ele estacionou a van no pátio amplo iluminado por holofotes amarelados. Desceu do veículo e um instante antes de entrar, virou-se para a van de escolta e falou para quem quisesse ouvir. Hoje vendemos mais que um carro. Vendemos a mensagem de que ninguém deve ser subestimado. As palavras flutuaram no ar, absorvidas pela fachada branca e impoluta da residência. Horas depois, em seu estúdio particular, Ronaldinho assistiu a um debate online organizado por um canal de jornalismo automotivo. Especialistas comentavam o incidente combinando análise técnica dos Ferraris com reflexões sobre preconceito no mercado de luxo. Em todas as falas emergia consenso de que a atitude de Langford e Harrison representava um retrocesso, enquanto o modo sereno e assertivo de Ronaldinho apontava o caminho de diálogo necessário. Por fim, antes de dormir, abriu o Instagram e viu uma enxurrada de mensagens de fãs agradecendo pela forma como ele transformara um episódio de discriminação em uma lição de autoestima. Alguns enviavam convites para campanhas sociais, outros sugestões de parcerias com ONGs que promovem inclusão. Havia ainda arquitetos que projetavam capas de smartphone personalizadas com a frase "Igualdade é luxo". Ele sorriu ao perceber que mais uma vez havia conseguido unir sua paixão pela velocidade e pelo design e pelo povo brasileiro em um único gesto de dignidade. E assim se encerrava mais um capítulo da vida de Ronaldinho Gaúcho, não o de dribles infinitos, mas o de um homem que com humildade e convicção driblou o preconceito e conduziu a discussão sobre respeito para além dos gramados, lembrando a todos que, independentemente do valor de um carro ou de uma assinatura em papel, o que realmente importa é a forma como olhamos e tratamos uns aos outros. Ronaldinho Gaúcho retornou ao Brasil como um homem que carregava nos ombros não apenas a realização de um desejo pessoal, mas o peso de uma lição coletiva sobre dignidade e empatia. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, sentiu na pele o contraste entre a atmosfera tecnológica de Beverly Hills e a familiaridade dos sorrisos brasileiros que o aguardavam motoristas de aplicativo, seguranças atendentes de loja, cada um pronto a cumprimentar o ídolo com respeito genuíno, sem presunções. Na van que o levou do terminal à saída, assistiu pelos vidros escuros à metrópole pulsante, com seus prédios altos e grafites que contavam histórias de periferia e resistência, lembrando-lhe como as grandes conquistas têm origem na persistência de quem não se deixa diminuir por rótulos. Ao chegar em sua casa em Porto Alegre, sentiu o vento frio do sul girar levemente seu moletom
e por um instante refletiu sobre o poder de um episódio aparentemente trivial, a compra de um automóvel capaz de movimentar conversas sobre preconceito, mercado de luxo e inclusão social em 3 continentes. No hall de entrada, bandeiras do Grêmio e do Brasil se entrelaçavam num quadro minimalista ao lado de troféus e chuteiras que marcam uma carreira singular. Ele deixou a pasta de couro sobre o aparador, sentou-se no sofá de couro preto e abriu o celular para rever as mensagens acumuladas ao longo do voo, convites para palestras em universidades, solicitações de entrevistas de canais de TV, participações em eventos de diversidade corporativa. Entre os recados descobriu também um convite especial da prefeitura para apoiar um programa de inclusão social com aulas de futebol em favelas, iniciativa que há tempos contava apenas com recursos escassos e mobilização local. Com o coração aquecido pela lembrança dos dias difíceis em que driblava a fome e a falta de estrutura nos campos de várzea. Ronaldinho pegou a pasta recheada de papéis de cheques nominais e contratos de compra e selecionou um envelope em branco. Sobre ele escreveu em letras garrafais e rigorosamente alinhadas: Projeto Dignidade e Bola, Inclusão pelo Esporte. Em seguida, redigiu um documento simples de intenções propor à Ferrari brasileira, em parceria com sua fundação, a doação de um percentual das vendas do modelo 812 GTS Gaúcho Yellow para investir em equipamentos esportivos e reformas de quadras comunitárias pelo país. Ele sabia que não mudaria o mundo sozinho, mas acreditava que a soma de pequenos gestos se transformava em vitória coletiva. Naquela noite, reuniu em sua sala representantes da concessionária em São Paulo, advogados contadores e membros de sua equipe de marketing social. Explicou-lhes com entusiasmo e convicção que o episódio nos Estados Unidos havia gerado uma onda de solidariedade que ultrapassava fronteiras. Subsídios de empresas automotivas surgiam como gesto simbólico, mas sua proposta ia além. Queria engajar escolas públicas, clubes de bairro, ONGs e até a Confederação Brasileira de Futebol, numa corrente de respeito mútuo. Os rostos antes tensos de executivos se abriram em sorrisos cúmplices, tocados pela simplicidade da ideia, que sem grandes números prometia retorno humano imensurável. Nos dias seguintes, a mídia nacional dedicou colunas inteiras à iniciativa. Jornais impressos estampavam em manchetes: Ronaldinho transforma 2,5 milhões em projeto social, gancho de igualdade de Ferrari em Beverly Hills ao gramado de comunidade. Programas de TV esportiva intercalavam imagens de Ronaldinho driblando zagueiros com cenas de crianças em uniformes do projeto Dignidade e Bola, sorrindo em quadras reformadas com o apoio da marca italiana. Sem alarde, a ação revelou-se uma ponte entre mundos aparentemente distantes, o luxo de uma Ferrari e a urgência de um futebol de salão em comunidades carentes. Em paralelo, Ronaldinho manteve contato com Richard Langford, o antigo proprietário da concessionária em Beverly Hills, que lhe enviou uma carta assinada expressando não apenas desculpas tardias, mas o desejo sincero de aprender com a situação. Propôs inclusive um intercâmbio de colaboradores para treinamentos de diversidade e atendimento ao cliente, sugerindo que brasileiros e americanos pudessem trocar experiências sobre convivência cultural e hospitalidade. Ronaldinho aceitou o convite com entusiasmo, entendendo que reconciliação era parte fundamental de uma transformação real. Ao final da primeira semana de Projeto Dignidade e Bola, crianças de diferentes idades já chutavam bolas novas em quadras que antes estavam riscadas pelo abandono. Em Porto Alegre, o ex-craque compareceu à inauguração da primeira quadra reformada, vestindo a camiseta número 10 do projeto e segurando um microfone. Disse emocionado: o que começou como uma compra de carro virou a chance de devolver ao futebol aquilo que ele me deu, dignidade e alegria, e a certeza de que cada um de nós merece respeito. No brilho dos olhos dos meninos e meninas, viu mais do que admiração, reconheceu ali a possibilidade de transformar vidas, de mostrar que até um gesto de luxo pode se converter em ferramenta de inclusão. Pelas redes sociais, a hashtag Dignidade Ebola dominou o Trending Topics mundial e celebridades de outras áreas. Músicos, atores, cientistas aderiram à causa, compartilhando suas próprias histórias de superação
e convidando seguidores a apoiar o projeto. Ronaldinho observava tudo isso sem perder o sorriso franco, sabendo que ao quebrar o ciclo de preconceito numa concessionária de luxo, havia acendido uma chama capaz de aquecer corações em leste e oeste, norte e sul. No fim de um longo dia sentado em frente ao computador, respondeu a uma carta de uma escola em Manaus que pedia kits esportivos para turmas inteiras. As palavras fluíram naturalmente. Se um brasileiro vindo de um país tropical e cheio de desafios pode entrar num templo de metal e vidro e sair com o que chamou de respeito, imagine o que podemos fazer quando unimos força, humildade e solidariedade. Ao fechar o laptop, levantou-se e foi até a janela. O céu crepuscular refletia tons de rosa e laranja, e sentiu que aquela história não terminava ali. Era apenas o começo de um legado que combinaria velocidade e com paixão potência e sensibilidade, deixando um rastro de dignidade tão duradouro quanto as linhas de uma Ferrari ou os traços de um drible perfeito.